Bom, tá gravando, então vamos dar continuidade na nossa quarta aula sobre o catecismo. Então, quem tem o catecismo aí, pode pegar ele, tá? Nós estamos no artigo 74, tá? Página 33 aqui do catecismo. E na semana passada, nós estávamos vendo o capítulo 2º, nós ainda estamos no capítulo 2º do Catecismo, e o capítulo que nós vimos, semana passada, era o primeiro artigo do capítulo 2º, que é quando o Catecismo vai falar da revelação de Deus, ou seja, como que Deus se revelou através do século e da história ao povo. Então, aqui ele fala a revelação no projeto benevolente, daí tem as etapas da revelação, que é desde a origem, Deus se deu a conhecer, aliança com Noé, Deus elege Abraão, Deus forma o seu povo Israel. Depois, Cristo Jesus, mediador e plenitude da revelação. Deus disse tudo no seu verbo, não haverá outra revelação a não ser Cristo, que foi o que nós vimos na semana passada. E hoje, nós iremos tratar sobre a transmissão da revelação divina. Nós vimos semana passada como que Deus ele se revela ao seu povo, se revelou, e hoje nós veremos como que essa transmissão ela vem acontecendo ao longo da história. Então, aqui no 74, ele já vai fazer um breve resuminho daquilo que nós vimos na semana passada. Então, ele vai começar aqui o 74 assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que o Cristo seja anunciado a todos os povos e todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs, com suma benignidade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Então, a gente vê que a revelação ela é a vontade de Deus que se revela, e não só essa vontade, mas ele quer que fique íntegra e que toda a transmissão seja por todas as gerações, ou seja, tudo aquilo que Deus revela, ele quer que transpasse as gerações, que perdure pelas gerações. Então, aqui no 75, nós vamos começar essa primeira parte da transmissão, que é a tradição apostólica. Então, ele vai falar aqui no 75 assim: Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os seus dons divinos. Esse trecho ele é tirado de um documento do Concílio Vaticano II, que é chamado Dei Verbo. Seria o artigo 7º da Dei Verbo, que é quando a Dei Verbo ela vai também narrar sobre a transmissão da revelação divina, como que aquilo que Cristo falou há 2000 anos atrás chegou até nós hoje. Então ele diz, que é muito bonito que ele fala, ele ordena aos apóstolos que o evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e pela sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica. Então, o evangelho, ele é fonte de verdade salvífica e é uma ordem do Senhor que ele seja pregado. Aí, ele começa aqui, no 76, a pregação apostólica, ou seja, como que se dá essa pregação apostólica, como que se dá essa transmissão. Aí a igreja, ela crê, nós que somos católicos, cremos que essa transmissão ela se dá por duas maneiras, pela tradição oral e pela tradição escrita. E aqui ele vai dizer, a transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, faz-se de duas maneiras. Primeiro, aqui no 76, oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo.
Ou seja, toda essa tradição apostólica, aquilo que nós chamamos o depósito da fé, ele foi transmitido pelos apóstolos, tanto pelos apóstolos que estavam ali ouvindo ao Senhor e nos repassaram, como por aqueles que não viram o Senhor, como é o caso de São Paulo, que não conheceu Cristo, mas ele pregou o evangelho de Cristo, porque ele recebe o evangelho, a doutrina dos outros apóstolos. Tá? Então, essa é a primeira maneira de transmissão dessa revelação, por aquilo que eles falaram, por aquilo que eles disseram. E a segunda transmissão é por escrito. Ele continua aqui no 76. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então é interessante que aqui algo que nos difere bastante dos irmãos evangélicos, dos irmãos protestantes, é que nós aceitamos que existe a tradição oral e a tradição escrita. E os irmãos evangélicos, eles creem somente na tradição escrita, desprezando a tradição oral. Mas nós que somos católicos, sabemos a importância das duas transmissões, que é a oral e a escrita, para a revelação da palavra de Deus. Então, ele vai continuar daí aqui no 76, na página seguinte. Continuada na sucessão apostólica. Aí ele vai dizer aqui no 77. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a eles, transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição. A Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela crê. E aqui tem uma palavra tão bonita do catecismo, que se a gente parar para analisar esse 78, abre aspas, a igreja na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela crê. Ou seja, através da tradição, através das escrituras, através do magistério, que os apóstolos confiaram o magistério aos seus sucessores, que são os bispos. Por isso que nós cremos que os bispos hoje são sucessores dos apóstolos, então eles têm o encargo do magistério de estar transmitindo a fé, interpretando a fé. Então, por essa doutrina, vida e culto, a igreja, ela, pelas gerações, ela diz aquilo que ela é e aquilo que ela crê. Então, a transmissão, a gente tem que entender uma coisa aqui que é interessante. A questão dessa transmissão, né, da doutrina, a transmissão da doutrina, ela é a transmissão da vida de Cristo. Em que sentido? No sentido de que a igreja, ela é a encarnação do Filho de Deus através dos séculos. Do mesmo modo e da mesma maneira que Jesus se encarna no seio da Virgem Maria e vive com os apóstolos 33 anos, 33 anos não, que ele vive 3 anos com os apóstolos, mas que ele está na terra por 33 anos, a igreja, ela é a perpetuação desta revelação e desta encarnação. Ou seja, a encarnação do Filho de Deus é como se ela não acabasse ali no seio da Virgem Maria, mas a igreja continua perpetuando essa encarnação. Como que ela perpetua essa encarnação do Filho de Deus? Através dos sacramentos. Através dos sacramentos, a igreja nos dá o corpo de Cristo, nos dá o sangue de Cristo. Através do sacramento, a igreja nos transmite a graça de Deus, ou seja, o perdão, através do sacramento da penitência. Ela nos faz nascer para a graça através do batismo, e ela nos conduz na nossa caminhada, tanto pelo sacramento do matrimônio, como pelo sacramento da ordem, ela continua nos conduzindo. Então, por isso que a igreja, ela é esse prolongamento da encarnação ao decorrer dos séculos. Aí o catecismo continua aqui no 78. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição,
cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente orante. Ou seja, o que a igreja entende por santos padres são esses grandes homens dos 6 primeiros séculos do cristianismo. Aí nós teremos Santo Inácio de Antioquia, nós iremos ter um Santo Agostinho, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, ou seja, são esses grandes doutores, esses grandes pais da igreja até o século VI, tanto que tem uma obra chamada de Patrística, que ela vai pegar estes 6 primeiros séculos, são aproximadamente uns 40 livros, a Patrística, e ela pega todos estes homens e mulheres, né, os homens, os padres da igreja, os pais da igreja, que foram aqueles que tiveram, digamos que o contato primeiro com o evangelho, com a doutrina dos apóstolos, né, o que estavam mais próximo depois ali do último apóstolo, que foi São João, que morreu lá na ilha de Pátimo, mais ou menos no ano 110, que faleceu. Então, esses primeiros homens, eles foram aqueles que tiveram o primeiro contato com toda essa doutrina, com todo esse depósito da fé, e tiveram essa grande inspiração do Espírito de interpretar tudo isso e nos trazer à luz da razão toda essa doutrina, que é o que a igreja chama de patrística. Daí ele continua no 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na sua igreja. O Deus que outrora falou também, mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Olha que lindo. Quando nós lemos este artigo 79 do Catecismo, é como se a gente pudesse fazer quase que um retiro deste artigo. Vamos ler ele novamente. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo pelo seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. Aquilo que o Pai fez através do Filho, na unção do Espírito, permanece vivo e atuante na igreja de Cristo. Então, a igreja, ela não é somente, eu vou escolher uma religião para participar. Não. A igreja católica, ela é aquela que continua e perpetua a encarnação do Filho de Deus. É aquela que nos garante a verdadeira e sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o catecismo abre aspas falando: o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa do seu dileto filho. A esposa do filho é a igreja. Ou seja, Deus, ele está ao longo dos séculos num contínuo diálogo com a esposa de Jesus Cristo, que é a igreja. E o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo, levando os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Tá? Então, nós podemos ver esse carinho que o Pai tem pelo Filho e pelo Espírito derramado na igreja. A igreja é como que a menina dos olhos, é a joia da coroa de nosso Senhor. Por isso que nós vemos o quanto que essa igreja é perseguida, o quanto que essa igreja é atacada ao longo de todos os séculos, exatamente pelo quê? Porque Satanás, o demônio, ele sabe exatamente aquilo que ele precisa destruir para acabar com a nossa fé. É como que se ele soubesse exatamente, nós precisamos de água. Então, qual é a maneira mais fácil de você cessar a água de um povoado? Se você tem um povoado que está resistindo, antigamente, quando se tinha guerras, na época medieval, o que se faziam para poder destruir um povoado que estava resistente, que não queria sair daquele local? Eles iam e cortavam a água. Eles faziam com que a água secasse, porque se não tem água, o povo vai sair de lá. Eles não vão continuar lá. Então, como que o demônio sabe que pode nos destruir?
se ele destrói a igreja. Se nós deixamos de ter sacerdotes, a igreja ela se reduz a quase nada, porque então nós não teremos mais os sacramentos. Então, por isso que uma das coisas que o demônio mais se esforça no mundo é para acabar com a Santa Missa. Porque a missa, ela é a misericórdia do Senhor derramado pelos séculos. Porque na Santa Missa, a gente não reza somente por nós que somos católicos. Na missa, o sacerdote está intercedendo pelo mundo inteiro. Quando ele pede, na oração eucarística, ele diz, Pai, que o Senhor estenda a paz ao mundo inteiro. Ou seja, nós rezamos, o sacerdote reza na Santa Missa pedindo pela paz no mundo inteiro. Então, a partir do momento que se acaba com a missa, nós estamos perdidos. Então, por isso que nós temos essa garantia que, através dessa sucessão apostólica que chegou até nós pelos santos padres, pelos doutores da igreja, nós temos essa graça que é derramado no nosso coração, que está dentro de nós. E como que isso veio até nós? Através da igreja. Se nós hoje conhecemos o cristianismo, se hoje nós conhecemos aquilo que é Jesus Cristo, como é que nós temos acesso a tudo isso? Porque a igreja guardou tudo isso ao longo dos séculos e nos revela e continuará revelando até o fim do mundo. Então, a igreja ela é essa contínua ligação entre passado, presente e futuro. Tanto que é uma igreja que já está de pé há 2000 anos, tá? Então, continuando aqui no 80, aqui ele vai dizer a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, uma fonte comum. E ele diz aqui no 80, elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui é lindo, quando ele vai falar sobre a relação entre tradição e Sagrada Escritura. Só para que a gente possa fazer uma diferença, quando ele diz Sagrada Escritura, é a Bíblia, aquilo que nós temos como os livros. E quando ele vai falar sobre a tradição, é aquilo que nós recebemos, que nós temos contato hoje, mas que não está nas Sagradas Escrituras. É aquilo que nós recebemos do depósito da fé, que foi passado ao longo dos séculos pelos grandes homens e mulheres de Deus, mas que não está na Escritura. E é interessante que ele diz aqui que a tradição e a Escritura, ela promanam de uma fonte comum, ou seja, é a mesma fonte. Ou qual é essa fonte? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspirou o coração dos grandes homens e mulheres de Deus para fazer vários tratados místicos de doutrina, e é o Espírito Santo que inspirou os homens e mulheres de Deus para a escritura, para escrever as Sagradas Escrituras. E ele diz que as duas estão estreitamente unidas e comunicantes, ou seja, uma não está acima da outra, mas as duas estão iguais. E aqui, no 81 e no 82, que ele vai dizer duas modalidades distintas da transmissão, que ele vai continuar falando sobre a tradição e a Sagrada Escritura. Então, ele vai dizer assim, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sobre a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Escritura, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sobre a luz do Espírito e da verdade, eles, por sua pregação, fielmente, a conservem, exponham e difundam. Então, a Escritura, ela é deixada para a igreja, para que os apóstolos e os seus sucessores, ou seja, os bispos, eles a conservem, exponham e difundam. Aqui, um breve parênteses histórico. O Império Romano, ele cai em 474, se eu não me engano, né, que tem o fim do Império Romano. Depois do fim do Império Romano, todo o Ocidente, ele viveu uma grande bagunça, porque os bárbaros começaram a invadir o Ocidente. E os bárbaros eram homens e mulheres de uma cultura um pouco difícil. Quando eles queriam saciar a sede, eles catavam uma galinha, arrancavam a cabeça da galinha com o dente e bebiam o sangue da galinha, para saciar a sede deles. Então, imaginem
como eram esses homens e mulheres, né? E os bárbaros, basicamente, começaram a destruir tudo aquilo que tinha de cultura, quadros, livros, obras de arte. Eles não ligavam para isso, eles começaram a destruir. Eles queriam saquear e roubar o dinheiro. Então, a igreja viveu uma perseguição gigante depois desse momento com os bárbaros. E muitos monges, dentro dos seus mosteiros, para guardar os textos sagrados da Sagrada Escritura, vários monges deram a própria vida, porque muitos bárbaros invadiram vários mosteiros, porque eles sabiam do valor, né, sabiam da importância destes textos sagrados, e eles queriam simplesmente destruir estes textos. E os monges escondendo, né, naquela época, os rolos de papiro, que eram, conforme foi escrito, a Sagrada Escritura, depois teve também as suas cópias, eles escondendo estes rolos, não falavam, e muitos deram a própria vida. Ou seja, é isso que está falando aqui, né? A igreja tem essa missão de conservar como? Conservar as Sagradas Escrituras ao longo de todos os séculos, para que ela chegasse até nós hoje, e de expor e difundi-la, né? Aí ele continua, daí, no 82, daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente das Escrituras. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento, piedade e reverência. Aqui nós temos um problema gigante com os nossos irmãos evangélicos. Quando Martim Lutero ele funda a Reforma Protestante, uma das teses que Lutero usa é a sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras. A época de Lutero, ela foi uma época bem complicada e turbulenta para a igreja. Quando Lutero funda a Reforma Protestante, nós estamos aí mais ou menos 1517, então assim, 1500, né, no descobrimento do Brasil, em 1500, 1510, estávamos sobre o papado do Papa Alexandre VI. O Papa Alexandre VI, ele foi um papa que no momento de fraqueza dele, ele teve 12 filhos. Então você imagina como é que estava o coração do povo naquela época, quando você tem um papa que no momento de fraqueza tem 12 filhos. Então, a igreja vivia uma conturbação muito grande, uma turbulência muito grande. Não só... Ou seja, se a gente está falando que o papado foi atingido por uma moralidade baixa, imagine o resto para baixo. Imagine cardeais, bispos, diáconos, padres. Foi uma coisa muito complicada. É claro que nós tínhamos padres santos, tínhamos bispos santos, entendeu? Só que quando Lutero ele faz a Reforma Protestante, ele está olhando tudo aquilo ali, ele olha tudo aquilo, né? A igreja, digamos assim, os homens da igreja com tantos pecados escandalosos. Então, ele fala assim, ele pensa na cabeça dele, como que eu posso receber da mão destes homens aquilo que Cristo deixou? Não dá. Como é que eu estou recebendo a revelação e a transmissão de Deus através desses homens tão pecadores? Não tem como. Então, o que ele faz quando ele faz a Reforma Protestante? Ele faz essa tese da sola escritura, ou seja, somente as escrituras. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que somente as escrituras são o caminho, quer dizer, somente as escrituras são o caminho para que nós tenhamos o conhecimento de Cristo e cheguemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o resto foi rejeitado. Nós que somos católicos temos um tripé, que é Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, que é o que nós estamos falando aqui. A tradição, a escritura e o magistério, que são a revelação de Deus para nós. O que Lutero faz? Ele fica só com as escrituras. E ele diz que o homem só pode chegar a Deus, só pode ter o contato e o conhecimento com Deus através das escrituras. Aqui, o catecismo ele está falando que a nossa fé não é essa. Porque aqui ele está falando que a nossa certeza, no 82, não deriva tudo somente através das escrituras. Por isso, ambas o quê? Tradição e escritura devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento, piedade e reverência. Porque pare para pensar comigo, se os homens só podem chegar até Cristo através das escrituras,
E se não existe outra maneira de chegar até Cristo, então paremos para pensar nos nossos primeiros irmãos cristãos, aqueles primitivos, que não tinham a Sagrada Escritura. Como é que eles, então, viveram? Se a só Escritura prega que nós só podemos chegar até Cristo através da Escritura, então como é que existia cristão antes de ter uma Bíblia? Não tem como, não tem lógica. O primeiro texto escrito do Novo Testamento foi escrito, se eu não me engano, no ano 33, 40, no ano 55, 20 anos depois da morte de Cristo, teve o primeiro texto escrito. Ou seja, como é que esses homens e mulheres viveram 20 anos sem ter, digamos assim, se a gente parar para pegar, sem ter um texto sagrado na mão? 20 anos eles viveram a fé deles sem ter um texto sagrado. Como que a fé deles se mantiveram por esses 20 anos? Através da tradição. Através daquilo que os apóstolos estavam pregando, porque os apóstolos ouviram de Cristo. E outra, Jesus em momento nenhum mandou escrever nada. O Espírito inspirou o coração de homens e mulheres para que escrevessem. Mas Jesus não deu em momento nenhum uma ordem para que aquilo que ele estava falando e pregando fosse escrito. Então, quando nós vemos essas duas modalidades distintas de transmissão, é que a transmissão da verdade e da revelação chega até nós pela tradição e pela Escritura. Então, ele continua aqui no 83, que ele vai falar tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição do qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam de ensinamento e do exemplo de Jesus e que recebem por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Ou seja, aqui nós estamos reforçando aquela ideia. Os primeiros cristãos não dispunham de um Novo Testamento escrito. Tudo aquilo que eles receberam, tudo aquilo que a fé deles foi alimentada, não foi por um livro escrito, mas foi pela pregação oral dos apóstolos. Aí ele continua. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constitui ela formas particulares, sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas, e à luz da grande tradição que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob o guia do magistério da igreja. Então, aqui o catecismo ele está fazendo uma distinção entre o que é a tradição apostólica e o que é uma tradição eclesial. Por exemplo, se nós pegarmos a realidade nossa aqui de Sorocaba, nós temos a Romaria para a Aparecidinha 2 vezes por ano. A Romaria para a Aparecidinha, ela se tornou uma tradição para nós aqui, porque já são mais de 100 anos que essa Romaria ela é realizada. Só que essa Romaria de Aparecidinha, ela entra nessas tradições eclesiais, ou seja, ela não é uma tradição apostólica, por quê? Porque ela não provém do depósito da fé. Porque o depósito da fé, ele se encerrou com a morte do último apóstolo, que foi São João. Então, tudo aquilo que a igreja tem de depósito de fé, tudo aquilo que é verdade guardada que ela tem, que é para ser exposta, que é para ser revelada, ela foi aproximadamente até o ano 110. Do ano 110 até hoje, mais nada pode ser adicionado à nossa fé. Porque tudo que é dito, tudo que é revelado do ano 110 até hoje, é aquilo que o Espírito ungiu o coração dos homens e das mulheres e que foi pego do depósito da fé. Por exemplo, eu dava a explicação do dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio XII em 1854. Então, ou seja, em 1854 a igreja declara como um dogma que Nossa Senhora é Imaculada. Aí muitos pensam, mas então quer dizer que ela ficou imaculada de 1854 para frente? Antes ela não era? Não, ela sempre foi. O que a igreja fez em 1854 foi retirar daquele depósito da fé o que já estava lá. Porque muitos cristãos primitivos já acreditavam nesta realidade. Continuando aqui no 84.
quando ele vai falar a interpretação do depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da igreja. O patrimônio sagrado da fé, depósito fidei, contido na sagrada tradição, na sagrada escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão, nas orações, de sorte que na conservação. No exercício e na profissão da fé transmitida, se cria uma singular unidade do espírito entre os bispos e os fiéis. Ou seja, o depósito da fé confiado à igreja, ele vem da sagrada tradição e sagrada escritura, confiado ao magistério da igreja. Aí ele vai falar aqui, o que é o magistério da igreja? O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Ou seja, o magistério ele é formado pelos bispos em comunhão com o Papa. Então, os bispos em comunhão com o Papa, eles compõem esse magistério, que são confiados pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo como os únicos autênticos para interpretar a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. E ele continua no 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Olha que lindo o que o Catecismo fala no 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra, mas a serviço dela. E ele não pode ensinar senão aquilo que foi transmitido. Ou seja, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa pode querer criar uma doutrina nova, querer dizer uma doutrina nova que não seja a doutrina de sempre da igreja. Tá? E aqui nós entramos num negócio só para elucidar. Esses dias que nós rezemos, teve um pregador que ele fez uma frase, uma fala um pouco infeliz, no qual ele falou assim que, depois ele pediu perdão, pediu desculpa, tá? Então, eu só estou usando o exemplo, mas ele falou assim que numa oração, Deus tinha revelado para ele que os extraterrestres viriam para nos ajudar a nos salvar. Então, daí você fica pensando, mas aonde é que está escrito isso? Aonde é que se fala isso? Que os ETs seriam como que anjos mandados por Deus para nos ajudar. Isso não está em lugar nenhum. Ou seja, ninguém pode sair falando aquilo que não é doutrina da igreja e falando que como se fosse católico. É diferente de quando, por exemplo, nós temos alguma pessoa que hoje em dia é muito comum, vai lá e funda uma igreja, né? Ela pega a Bíblia e começa a pregar. E ali ela pode falar aquilo que ela quiser, porque ela não tem uma limitação. Ela não tem alguém que esteja regendo aquilo que ela está falando. É da cabeça dela, ela pode interpretar da maneira que ela quiser. Mas nós que somos católicos, não, nós cremos que o Espírito Santo derramado no magistério da igreja são os fiéis intérpretes da revelação, que ocorre a nós, chega até nós através da tradição e da escritura. Então não tem como chegar e falar assim uma coisa que não é tradição da igreja e querer dizer que é uma verdade, que os ETs vão ajudar a gente a se salvar. Imagine, isso é incabível pensar uma coisa dessa. Mas ele continua. Esse mandato, né, no 86, com a assistência do Espírito Santo, de promulgar a doutrina, tem que ser piamente ausculta aquela palavra, ou seja, os bispos devem ser aqueles homens que mais ouvem a palavra, porque eles têm esse encargo de transmiti-la para nós, como magistério da igreja. Então, a maior comunhão com a palavra, com as escrituras, deve vir dos bispos.
Eles devem meditar a palavra constantemente. Santamente aguarda e fielmente a expõe. Então, eles devem aguardar e a expor. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo ao seu apóstolo, quem vos ouve, a mim ouve. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Ou seja, aquilo que é a direção que a igreja nos dá, nós, como fiéis, devemos acatar, porque o nosso bispo, ele é o nosso pastor. Nosso pastor mais direto é o padre da nossa paróquia. E acima do padre da nossa paróquia está o bispo. Então, da mesma maneira que nós devemos acatar o padre também deve acatar o bispo junto com o povo. Então, quando o bispo, ele, usando, digamos que do seu magistério, de intérprete da Sagrada Escritura, vê que numa determinada cidade, num determinado local, está surgindo uma heresia, ele tem toda essa autoridade do Espírito para pregar a verdadeira doutrina, para guardar o povo. Porque a pessoa querer falar uma coisa que está fora da doutrina é o livre-arbítrio dela. Só que nós devemos respeitar todo mundo da mesma maneira que todos também devem nos respeitar. Então, um bispo ele pode se pronunciar num determinado momento a favor de coisas que podem abalar a fé das pessoas. Por exemplo, assim, quando uma pessoa começa a marketear muito, falando sobre temas que são contrários à doutrina, a gente pode pegar o aborto, que seja, um bispo ele deve se pronunciar, como um padre deve se pronunciar. Cada um, como eu disse, cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas nós que somos cristãos, que guardamos a palavra de Deus, que guardamos a Sagrada Escritura, a tradição, nós devemos estar em comunhão com o nosso pastor. Então, nós devemos respeitar a opinião das pessoas, mas nós temos que ter a nossa própria opinião. E o problema hoje em dia é que o mundo quer que nós respeitemos a opinião deles, mas eles não querem respeitar as nossas opiniões. Ou seja, nós devemos aceitar e respeitar tudo que eles dizem, mas nós não podemos falar aquilo que é a nossa fé, porque nós somos, senão a gente vai ser intolerante, nós seremos antigos, nós seremos várias outras coisas. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Então ele continua no 88, os dogmas da fé. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utiliza uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé, propondo verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Ou seja, aqui as pessoas podem pensar assim, poxa, mas um dogma é algo que nós somos obrigados a crer. Então, como é que fica o nosso livre-arbítrio? Se Cristo veio, né, para nos trazer a liberdade, como é que fica a nossa liberdade se a igreja nos impõe, como alguns dizem, se ela nos impõe um dogma e nós temos que crer nesse dogma? Porque todos os dogmas proclamados pela igreja, nós somos obrigados a crer. Mas nós temos que entender o dogma como que uma delimitação de um bom pai. Um bom pai e uma boa mãe, eles vão olhar para os seus filhos e vão falar para os filhos assim, filho, até aqui você pode ir, dali para frente é perigoso. Um pai e uma mãe, por que quando tem uma criança nova na casa, a pessoa corre comprar portãozinho, comprar isso, comprar aquilo, colocar em escada? Por quê? Porque o pai e a mãe estão querendo proteger aquela criança de um acidente. Então, um dogma é um carinho da igreja para com seus filhos para nos proteger de cair numa heresia, de às vezes poder cair numa heresia e até estar em pecado por conta disso. Por exemplo, como eu dava o exemplo do dogma da Imaculada Conceição, quando a igreja declara que a Virgem Maria é imaculada, quando a igreja declara que o Papa é infalível naquilo que ele proclama de fé, de doutrina e moral, nós temos que acreditar nisso. E se nós não acreditarmos nisso, nós deixamos de ser católicos. Por exemplo, uma pessoa pode não acreditar na aparição de Nossa Senhora de Fátima, porque a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela não é doutrina da igreja, ela não é dogma da igreja, ela é uma revelação privada. Então, se alguém não quiser acreditar
na revelação, na aparição de Nossa Senhora de Fátima, a pessoa não deixa de ser católica por isso. Se a pessoa não acreditar em Nossa Senhora, na aparição de Guadalupe, ela não deixa de ser católica por isso. Mas todo católico tem que acreditar que Nossa Senhora é imaculada, porque é um dogma. Todo católico deve acreditar que a Virgem Maria, ela é virgem, ela é santa, ela foi assunta ao céu, que o Papa é infalível, porque são dogmas de fé. Então, quando a igreja nos propõe dogmas, na verdade, ela está nos propondo delimitações no qual nós podemos andar. Ela está falando, filho, até aqui você pode andar. Se você passar daqui para frente, aí você está pondo a sua conta em risco. É a sua alma que está em risco. Então, até aqui, eu declaro que você pode ir. Daqui para frente, você vai por conta própria. Que nem a questão da Imaculada Conceição, existe uma discussão muito grande entre os dominicanos e os franciscanos, porque os franciscanos, eles debatiam que Nossa Senhora era imaculada, e os dominicanos falavam que Nossa Senhora não era imaculada. Então, quando o Papa proclama o dogma, automaticamente, imediatamente, todos os dominicanos acatam. Acabou. O ponto final foi colocado, ela é imaculada, acabou. Não tem mais discussão, não tem mais o que discutir. No 89, vai continuar. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que a iluminam e a tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz e os dogmas da fé. Aqui nós temos um puxão de orelha do catecismo, porque ele diz, na verdade, se a nossa vida for reta, ou seja, se nós tivermos uma vida na graça de Deus, nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas. Então, uma pessoa que não admite um dogma, ou que tem uma dificuldade grande para admitir um dogma de fé, independente de qual seja, porque, se eu não me engano, a igreja tem hoje declarado 54 dogmas de fé. Nós temos declarado, se eu não me engano, 54 dogmas de fé, que depois seria interessante nós sabermos quais são os dogmas que a igreja tem declarado. Mas a igreja aqui está dizendo que se uma pessoa não vive uma vida reta, ela vai ter uma dificuldade muito séria para acolher um dogma. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade de acolher um dogma é porque, provavelmente, ela não está levando uma vida na graça de Deus. E quando nós não levamos uma vida na graça de Deus, nós estamos abrindo portas e brechas para que o inimigo haja na nossa vida, colocando revolta e confusão no nosso coração, para que nós não aceitemos aquilo que é para a nossa salvação. Porque o próprio catecismo aqui fala que os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, ou seja, os dogmas existem para iluminar a nossa fé. Aí ele continua no 90. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas pode ser encontradas no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou uma hierarquia que, na verdade da doutrina católica, vamos voltar. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Então, ele está falando que existe laços de unidade da doutrina com os dogmas da nossa fé no mistério de Cristo. Não é uma coisa assim, o Papa acorda hoje e pensa, vou proclamar um dogma hoje. Não é isso. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. E, na verdade, um dogma não nasce de um dia para o outro. Um dogma, às vezes, leva anos ou até séculos para ser proclamado. Por que Pio XII proclama a Imaculada Conceição? Porque ele via que há muitos anos já se arrastavam brigas e discussões teológicas entre grupos da igreja, falando, é imaculada, não é imaculada, é imaculada, não é imaculada. Então, o Espírito foi iluminando o coração do Santo Padre para que ele proclamasse esse dogma. Então, o Papa não acorda do dia para a noite falando, vou proclamar um dogma hoje. É uma coisa que leva muito tempo para ser proclamado. Então, aqui no 91, ele vai dizer o senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. Como que nós recebemos essa unção do Espírito Santo que nos introduz e nos conduz? Através do batismo e da crisma, que é o sacramento da confirmação
que o Espírito é derramado nos nossos corações. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé e manifesta em sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé e de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresentam um consenso universal sobre questões de fé e costume. Por este senso da fé, excitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, os povos de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, aderem indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos e com reto juízo, a penetra profundamente e mais plenamente a aplica na vida. Esse senso sobrenatural da fé, que o catecismo está querendo nos dizer, ele é aquilo que o Espírito derrama no nosso coração e nos dá alguns alertas de vez em quando. Por exemplo, assim, às vezes a gente está escutando uma pregação, às vezes a gente está escutando uma homilia, alguém falando, alguém pregando, falando alguma coisa de Deus, e às vezes acende uma luz no nosso pensamento, assim, a gente para e pensa, poxa, parece que aquilo que aquela pessoa está falando, eu acho que não é muito certo, não. Acho que aquela pessoa está falando um pouco da cabeça dela, que foi o que aconteceu com esse pregador que eu disse, quando ele falou que os ETs viriam nos ajudar para nos salvar. Então, quando o catecismo fala esse senso sobrenatural, é porque, como nós somos membros do corpo de Cristo, estamos unidos ao corpo de Cristo, então nós estamos ligados diretamente ao corpo de Cristo. E o Espírito Santo nos assiste pelo batismo e pela crisma, e ele nos assiste quando nós nos abrimos. Quanto mais nós nos abrimos, maior é essa assistência que ele nos dá. Quanto mais uma pessoa se abre ao Espírito, mais o Espírito está iluminando essa pessoa, para que ela conheça verdades de fé, que às vezes alguém que está estudando teologia tem dificuldade muito grande. Por exemplo, quando nós pegamos aquelas mulheres, às vezes de sítio, de roça, que está ali com o seu terço diário, rezando todo dia, que às vezes são analfabetas e analfabetos, que nunca leram as Escrituras, que nunca estudaram. Mas quantas vezes que eu já escutei padres falando, dando testemunho de que quando conversaram com essas mulheres e esses homens de muita fé, eles falaram assim, eu vi naquela pessoa uma fé extraordinária. Eu vi naquela pessoa algo que às vezes eu vejo que falta em mim e eu sendo sacerdote. Ou seja, é o senso sobrenatural da fé derramado no coração daquela pessoa, e conforme aquela pessoa mais se abriu para a graça do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo conduziu aquela pessoa. É como que se o próprio Espírito vai revelando ao coração daquela pessoa as verdades da fé. E aquela pessoa vai conhecendo. São aqueles insights que nós temos. É aquele momento que a gente está assim, a gente está pensando uma coisa, e às vezes vem na nossa cabeça aquele pensamento, e muitos, né, nós temos que ter o discernimento dos espíritos, mas muitos desses pensamentos são provenientes do Espírito Santo que nos conduz. Então ele continua aqui no 94. O crescimento na compreensão da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. Como que esse conhecimento pode crescer? Pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração. Ou seja, às vezes aquela senhorinha, aquele senhor lá do sítio analfabeto, ele escuta o evangelho, porque às vezes ele não sabe ler, mas ele escuta o evangelho, a primeira leitura, e às vezes alguma palavra do evangelho cai tão forte no coração daquela pessoa e ela fica o dia inteiro meditando aquela palavra. E Deus fala extraordinariamente com aquela pessoa. E às vezes a compreensão que aquela pessoa tem daquela passagem é mais profunda do que a compreensão que muitas vezes uma pessoa que está estudando teologia tem. Porque o catecismo está dizendo aqui, ó, como é que nós crescemos no crescimento, como é que nós crescemos na compreensão da fé? Primeiro, pela contemplação. Ou seja, nós temos que ter uma vida de oração de contemplar as verdades de Cristo, de pensar, raciocinar com a nossa cabeça. Poxa, Jesus está na Eucaristia.
Tá bom, mas falar Jesus está na Eucaristia é uma coisa. Agora nós sentarmos e analisarmos e pedirmos para que o Espírito Santo ajude a revelar no nosso pensamento, no nosso coração, o que é de fato Jesus estar na Eucaristia. Porque às vezes parece que nós estamos levando uma vida mecânica. Nós temos um tesouro tão grande dentro da nossa igreja e nós às vezes tratamos esse tesouro que é a Eucaristia de uma forma mecânica. Uma vez eu lembro que uma pessoa protestante perguntou para um católico, os dois estavam numa discussão. E daí o irmão protestante falava assim, Jesus não está na Eucaristia. E o católico falava, Jesus está na Eucaristia. E o irmão protestante, Jesus não está. E o católico, Jesus está. Até que aquele irmão protestante disse algo que perfurou o coração daquele católico. E deve perfurar o nosso coração. Ele falou assim, meu irmão, eu não acredito que Jesus está na Eucaristia. Sabe por quê? E aquele católico falou, por quê? Porque se Jesus estivesse de fato na Eucaristia, eu veria todas as capelas da Igreja Católica lotadas 24 horas por dia. E lá teriam pessoas em abundância para ficar com Jesus. E não é isso que eu vejo. Porque eu vejo as capelas vazias. Então é algo para perfurar o nosso coração. Se nós cremos de fato que Cristo está na Eucaristia, mas quantas vezes nós estamos indo visitar Jesus na Eucaristia? Jesus está no nosso coração? Ele está, porque a partir do momento que somos batizados, estamos em estado de graça, em comunhão, nós temos a presença do Senhor dentro de nós, Ele está em nós, nós devemos conversar com Jesus. Mas existe uma diferença muito grande nós conversarmos com Cristo no nosso coração, de nós visitarmos Jesus na capela, estarmos com Jesus no Santíssimo Sacramento, ali em silêncio, não precisa falar, rezar alto, não precisa de nada disso. Quem tem essas expressões de fé, ótimo, mas o simples fato de, às vezes, visitarmos Jesus, que seja uma vez por semana ali, ela reforça no nosso coração a nossa crença de que Ele está na Eucaristia. Então, quando ele fala que nós crescemos na compreensão da fé pela contemplação e estudo, é isso. É nós pegarmos uma verdade e contemplarmos. Nossa Senhora fez isso a vida dela inteira. O Evangelho está recheado de algumas passagens que fala Maria, e tudo aquilo que Maria escutava, ela guardava no seu coração. Ou seja, ela guardava no coração e contemplava aquelas verdades. Aquilo ficava no coração dela. Ela estava ruminando aquelas verdades. É como diz o Monsenhor Jonas Abib. Nós devemos ruminar a palavra de Deus. Ruminar ele é um verbo que ele vem de ruminação. Ou seja, o gado, a vaca, o boi, quando eles comem o capim, antes de engolir aquele capim, eles ficam ruminando aquilo ali. Aquilo entrou neles, só que aquilo não se dissolveu dentro deles, no organismo deles, porque eles estão ruminando, eles estão devagarzinho, as enzimas da saliva estão quebrando aquele alimento, devagar. Então, nós devemos também ruminar as verdades da fé. Devemos ruminar, por exemplo, a Eucaristia. Jesus está na Eucaristia. Então, como é que nós cresceremos na compreensão da fé? A partir do momento que nós começarmos a contemplar e estudar. Então, nós devemos ter uma vida contemplativa e uma vida de estudo, e a nossa fé crescerá. É claro que ela cresce com a graça de Deus, mas a graça de Deus aumenta no nosso coração a partir do momento que nós nos abrimos para ela. Então ele continua aqui ainda, pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam no seu coração. É em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. Divina eloquia, aí ele cita uma frase em latim que quer dizer, as palavras divinas crescem com o leitor, ou seja, as palavras crescem conforme nós lemos. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma segundo a verdade. E terminando no 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que juntos, cada qual ao seu modo,
sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Ou seja, tradição, escritura e magistério estão intimamente unidos, e os três unidos, pela assistência do Espírito, cada um do seu modo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Ou seja, nós católicos vivemos esse tripé: tradição, escritura e magistério. Tradição, aquilo que os apóstolos passaram oralmente, chegaram até nós oralmente, que não está na escritura. Sagrada Escritura são os textos sagrados, e magistério da igreja, os bispos em comunhão com o Papa, que ao longo dos séculos interpretaram todo o depósito da fé, todo esse depósito. Então, quando nós analisamos tudo isso hoje, e só para voltar a fazer uma ressalva que agora eu lembrei, quando eu falava as duas modalidades distintas da transmissão, que seria a tradição e a escritura, e eu falei que aqui nós já podemos ver o quanto que a sola escritura, esse dogma, vamos dizer, esse dogma, né, dos irmãos evangélicos não se sustenta muito. Tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim, olha que frase linda de Santo Agostinho: eu não creria no evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho diz essa frase: eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da igreja. Por quê? Porque quem nos deu os evangelhos foi a Igreja Católica. Ela que canonizou os 27 livros do Novo Testamento e encerrou os 46 do Antigo Testamento. Então, se nós temos uma Bíblia hoje, nós devemos isso à Igreja Católica. A Bíblia foi berçada na Igreja Católica, porque ela nos deu esse presente. Então, é bom que nós, diante de todo esse estudo, meditemos tudo isso, porque é uma riqueza muito grande, tá? A gente para por aqui o nosso estudo, e na semana que vem nós iremos ver esse artigo 3º, que daí ele vai falar sobre a Sagrada Escritura, como que foi inspirada as Escrituras, o Espírito Santo, intérprete das Escrituras, o sentido das Escrituras, o cânon das Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, a unidade que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, Sagrada Escritura na vida da igreja. Então, na semana que vem, nós iremos abordar especificamente as Sagradas Escrituras dentro do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos, pedir para que vocês possam rezar por mim, rezar pela nossa formação, que nós sejamos perseverantes, porque quanto mais a gente estuda a doutrina da igreja, mais a gente se encanta, porque nossa igreja ela é riquíssima, ela tem 2000 anos de história, então nós temos muito para aprender com ela, tá bom? Então vamos terminar rezando uma Ave Maria, já consagrando também a Nossa Senhora todo esse estudo que nós tivemos hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, fiquem com Deus até a nossa aula semana que vem, tá? Salve Maria!